Eu sou Alexei Carrijo, sou cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica desde 2008, sou speaker da Sutura Silhouette desde 2014. E por que eu aconselho e indico tanto este procedimento para os meus pacientes? Justamente porque é um paciente que vem agregar tecnologia, diminuindo o downtime, o tempo de recuperação da paciente e ainda tratando a pele como um todo, estimulando o colágeno. A gente sabe que o ácido polilático, de qual os fios são produzidos, ele é o maior estimulador de colágeno do corpo humano. Então a sutura silhouette é um tratamento que, além de efeito lift imediato, ele vai proporcionar ao nosso paciente um estímulo de colágeno no tratamento da elasticidade e da superfície cutânea como um todo. Quais são os pacientes ideais? É importantíssimo que a gente eleja o paciente ideal para esse tipo de procedimento. Ele tem que ter no mínimo 1 centímetro de flacidez cutânea e no máximo 3, 4 centímetros de flacidez para a gente ter um bom resultado. O tratamento consiste em... Pode voltar um pouquinho? O tratamento com a sutura silhouette é um tratamento minimamente invasivo. O que significa isso? O tratamento que a gente realiza no consultório, com anestesia local, com o mínimo de intercorrências e sem necessidade de assistentes. As pacientes ideais são pacientes com a faixa etária em torno de 30 e 60 anos de idade. Lembrando que quanto mais flácida essa pele, mais pregueamento nós vamos alcançar no orifício de entrada. Sempre no orifício de entrada da sutura silhouette a gente alcança uma volumização. Então nada mais justo do que a gente posicionar o orifício de entrada em regiões da face que a gente deseja projetar, como região zigomático malar, ângulo mandibular. Para todas as minhas pacientes, o tratamento que eu mais gosto é a sutura silhouette. Por quê? Porque se você for comparar com preenchedores ou com ácido hialurônico, a sutura silhouette ela dá um tratamento e um resultado mais global, com rejuvenescimento facial total. O tratamento com a sutura silhouette dura em torno de 40 minutos, é sob anestesia local, realizado na clínica. A paciente pode retornar prontamente para o trabalho. A única coisa que a gente precisa impor para a paciente é algumas restrições. Restrições em relação a atividades físicas. Para as minhas pacientes eu libero a paciente fazer caminhada com 1 semana, bike ou esteira com 2 semanas e esportes de impacto como pilates, correr outdoor, no mínimo por 3 semanas. Oriento a paciente a ficar de 2 a 3 semanas sem realizar tratamentos odontológicos, justamente por causa da amplitude do movimento da abertura da boca. Peço para ela ficar por 14 dias sem apoiar o rosto no travesseiro. Então nós desenvolvemos o neck pill, que é um travesseirinho em forma de C, que a paciente utiliza aquele mesmo travesseiro para viagens aéreas. A gente orienta que a paciente durma por 2 semanas com aquele travesseiro. Por quê? Ela descansa, fica um pouco mais confortável o sono, descansa o pescoço apoiando no travesseiro sem apoiar totalmente a face. Como cirurgião plástico, a sutura silhouette veio para agregar bastante na minha clínica, justamente porque antes da sutura silhouette nós tínhamos os procedimentos minimamente invasivos como toxina, preenchedores ou a cirurgia plástica. E uma grande quantidade de pacientes ficavam entre o tratamento cirúrgico e o procedimento minimamente invasivo. Hoje, mesmo naquelas pacientes que não estão preparadas financeiramente ou emocionalmente para um procedimento cirúrgico, podemos oferecer a sutura silhouette como efeito lift imediato e estímulo de colágeno, e a paciente vai ter um tempo de 1 ano e meio a 2 para poder... Como eu indico a sutura silhouette? Eu indico a sutura silhouette justamente para aquele perfil de paciente que não está mais satisfeito só com procedimentos minimamente invasivos, como toxina, preenchedores, e que não está preparado emocionalmente ou financeiramente para um procedimento cirúrgico que envolve cicatrizes e um pós-operatório, um downtime muito alargado. Hoje em dia eu utilizo da sutura silhouette naquele perfil de paciente que deseja um efeito lift imediato e com estímulo de colágeno, justamente para aquele paciente que valoriza uma qualidade cutânea, uma superfície regular e que tem muito a agregar a esse tipo de paciente.
Como cirurgião plástico, eu indico a sutura silhoete para aquele perfil de paciente que não está se satisfazendo mais com toxinas ou preenchedores e que ainda não tem uma indicação precisa para a cirurgia plástica. É justamente aquele paciente que deseja um efeito lift imediato, um estímulo de colágeno, o paciente que valoriza estímulo de colágeno e sem as intercorrências de um procedimento cirúrgico. Meio assim. Meio assim. Deixa o sorriso bem, fecha os... Aí também não, né? Meu nome é Alexei Carrijo, sou speaker Sinclair Pharma e estou aqui com a Maria, uma paciente de 65 anos, que eu vou fazer todas as marcações para tratamento terço superior, terço médio, terço inferior e pescoço com sutura silhoete. Então nós vamos começar a marcação. Todas as vezes que eu vou começar a trabalhar a face de uma paciente, a primeira coisa que eu faço é fazer as marcações das regiões que a gente não deve tratar, que a gente deve evitar. Por quê? Porque a sutura silhoete é um tratamento totalmente estático e a gente precisa posicionar essa sutura em posições que sejam menos dinâmicas da face. Por isso eu gosto sempre de fazer os tratamentos isolados. Eu trato terço superior, terço médio, terço inferior isoladamente. A única região que eu trato concomitantemente às vezes é o terço médio e o terço inferior. Mas eu vou mostrar para vocês as diferenças em relação às marcações isoladas e combinadas. Então vamos começar. A primeira coisa que eu faço, eu marco médio pupilar. A segunda região que eu trato, que eu faço a marcação, é justamente região temporal e palpo justamente a parede inferior da órbita e faço esse tipo de marcação em formato de óculos, justamente para evitar passar o fio nessa região que a gente sabe que tem a inervação é um pouco mais superficial, e na região de pálpebra inferior, porque se a gente passa o fio muito próximo à pálpebra inferior, a gente pode correr o risco de causar um pregueamento na pálpebra inferior da paciente. Então sempre faço bilateralmente a marcação dessas regiões. A próxima região que a gente deve evitar é o sulco nasomentoniano. Então todas as marcações que formos realizar na face da paciente são laterais ao sulco nasomentoniano. Eu gosto sempre de dizer o seguinte: nas pacientes jovens que têm menos flacidez, eu sempre faço as marcações o mais horizontais possíveis. Nas pacientes que têm um envelhecimento cutâneo um pouco mais avançado, eu vou fazendo este tipo de movimento e lateralizando cada vez mais as minhas marcações. O teste que a gente tem que fazer para saber se a paciente tem indicação de tratamento para determinada região, para determinado terço da face, é justamente o pinch traction, ou atração. A gente faz um movimento suave de deslizamento do dedo por sobre a pele da paciente, para a gente ver se essa paciente tem uma flacidez que seja indicado o tratamento com a sutura silhoete. Eu gosto de dizer que as pacientes ideais são aquelas pacientes que têm entre 1 centímetro e 3 centímetros de flacidez na prega cutânea. Então você faz esse movimento e pinça a pele da paciente e observa. Ela tem que ter no mínimo 1 centímetro de flacidez, porque se ela tiver menos que 1 centímetro, nós vamos ficar apenas com estímulo de colágeno e não com efeito lift imediato. Ela não tem tanta flacidez para poder tracionar. No caso da Maria, não. Ela tem entre 2 e 3 centímetros de flacidez de prega cutânea, o que justifica o nosso tratamento com a sutura silhoete. Então, se a paciente tem menos que 1 centímetro de flacidez, nós só vamos ter o estímulo de colágeno. É uma paciente para tratamento com silhoete? Sim, só que nós temos que orientar a paciente de que o que ela vai perceber de resultado é o estímulo de colágeno e não o efeito lift imediato, porque ela tem pouca flacidez. Se ela tem entre 2 e 3 centímetros de flacidez, que é o caso da paciente Maria, nós temos a indicação de tratar com a sutura silhoete e essa paciente vai ser beneficiada tanto com o efeito lift imediato quanto com estímulo de colágeno. É importantíssimo, a primeira coisa
que a gente faz é escolher a paciente ideal, e o segundo passo para tratar com sutura cilioide é justamente posicionar o orifício de entrada na face da paciente em uma região que a gente possa volumizar. Por quê? Porque o movimento do ciliete é justamente o seguinte: a gente traciona o fio em um sentido e comprime o tecido celular subcutâneo e a flacidez sempre em direção ao orifício de entrada. Então, na maioria dos casos, nós vamos acrescentar volume à face da paciente justamente no orifício de entrada. Partindo do centro do fio, eu gosto de dizer o seguinte: lá em Michigan, na fábrica da sutura cilioide, todos os fios são produzidos inicialmente com 30 centímetros de comprimento. A gente pega 2 centímetros do centro do fio e deixamos sem cones, justamente para poder nos permitir fazer técnicas anguladas. Se a sutura cilioide tivesse cones dispostos em toda a extensão do fio, em todo o trajeto do fio, nós só conseguiríamos fazer técnicas lineares, que é a straight technique. Como no centro do fio a gente tem 2 centímetros sem cones, a gente consegue angular, fazendo figuras geométricas. Por exemplo, no caso do ângulo mandibular, a técnica escolhida por todos os speakers como sendo a que dá mais resultado se chama triângulo clássico para contorno mandibular, onde a gente faz um L da linha mandibular, do contorno mandibular, e um outro fio linear, reto, para a confecção da base do triângulo. Eu vou mostrar tudo isso para vocês nas marcações. Então, no centro do fio nós temos 2 centímetros sem cones, e a partir do centro do fio nós vamos dando um nó e colocando um cone, dando um nó e colocando um cone. Isso é equidistante. Então, no fio de 8 cones, nós temos 4 cones para cada lado, no de 12 cones, 6 cones para cada lado, e no de 16, 8 cones para cada lado. Um outro ponto-chave para aumentar o resultado em relação a este tipo de procedimento é a gente visualizar que no fio de 8 cones, a distância entre os cones é 0,5 centímetros. Ao passo que no de 12 e 16 cones, a distância é ampliada para 0,8 centímetros. O que acontece? Além do fio que ter mais cones, ele tem os cones mais distantes um do outro. Então o fio de 8 cones é aquele ideal para a gente tratar superfícies pequenas da face. Por quê? Porque os cones estão centrais no fio. Em contraposição, o fio de 12 e 16, além de ter mais cones, a distância entre eles é maior e eles estão dispostos mais na extremidade do fio. Então, todas as vezes que a gente for escolher qual o fio ideal para tratar cada região da face da paciente, a gente tem que levar em consideração a superfície cutânea a ser tratada, e é a face do paciente, a superfície cutânea e a flacidez que vão eleger o fio ideal, tá? Então, a partir do centro do fio, nós temos o 0, que é o orifício de entrada, e todas as marcações nós vamos iniciar a partir do 0. Para tratamento de terço superior da face, ou região frontal lateral, a técnica eleita por todos nós speakers é uma técnica em L, onde a gente confecciona o orifício de entrada no cantinho do supercílio, o primeiro orifício de saída na média pupilar e o outro orifício de saída no couro cabeludo. A gente sempre entra com o orifício de entrada no cantinho e posiciona 4 cones até a média pupilar, justamente para fazer o mesmo movimento de elevação e tratamento como lifting do canto do supercílio, porque nós vamos posicionar 4 cones nesta posição, e quando a gente tracionar essa porção do fio, o supercílio de canto até média pupilar vai ser arqueado em bloco. Nós vamos conseguir um efeito lifting muito mais aceitável e estético. Então a gente começa a marcação a partir do orifício de entrada, que é o 0. Eu coloco o 0 no cantinho do supercílio e vou até a média pupilar. 0 até a média pupilar, na Maria nós temos 3,5 centímetros. Eu vou voltar um pouquinho. Quando a gente vai escolher o fio ideal para tratar cada região da face, nós temos uma regra, que é a regra ouro da sutura cilioide, para a utilização da sutura cilioide. No fio de 8 cones, nós temos que ter uma
superfície de tratamento, a somatória total das duas extremidades, das duas marcações do fio, tem que dar entre 10 e 12 centímetros. E eu já vou deixar a dica. O ideal é vocês deixarem sempre para o limite superior da marcação. Se para o fio de 8 cones é entre 10 e 12 centímetros, eu sempre deixo 12 centímetros. Se o de 12 cones é entre 16 e 18 centímetros, eu sempre deixo a minha marcação tendendo a 18 centímetros. E para o de 16 cones, se é entre 20 e 22 centímetros, eu sempre prefiro deixar 22 centímetros. Por quê? Porque cada face se comporta de uma forma. O poder de compactação do subcutâneo é diferente entre as duas hemifaces. Se a hemiface mais flácida, a gente tem um poder de compactação do subcutâneo maior, se nós fizermos a marcação para o limite inferior, quando a gente traciona o fio, a gente tem mais chance de destruir nó e ter que desprezar cone, que é onde está a alta concentração de ácido polilático e estímulo de colágeno. Para evitar que a gente tenha que desprezar cone e jogue ácido polilático fora, o ideal é que a gente sempre faça nossas marcações para o limite superior. Então, para supercílio, o ideal para tratamento de arqueamento de cauda de supercílio é justamente utilizar o fio de 8 cones. Eu coloco 0 do orifício de entrada no cantinho do supercílio e o primeiro orifício de saída na média pupilar. Do canto do supercílio até a média pupilar, nós estamos tendo 3,5 centímetros. Se eu contei para vocês que para utilizar o fio de 8 cones a gente precisa entre 10 e 12 centímetros, eu tenho que ter no mínimo 6,5 centímetros para poder totalizar 10 centímetros. O ideal é que a gente deixe um pouco mais, justamente para evitar destruir cone e ter que desprezar ácido polilático. E qual é a inclinação que eu devo fazer na minha marcação? Não é nem na horizontal, porque senão você amplia, aumenta o comprimento do supercílio, e nem totalmente na vertical, porque senão você causa um grande pregueamento dessa área frontal lateral. O ideal é que a gente faça uma inclinação entre 45 e 135 graus, que é justamente essa inclinação, que é justamente o efeito lifting que a paciente deseja para tratamento dessa região. Então eu coloco 0 do orifício de entrada no cantinho do supercílio, e até aqui nós temos 7 centímetros. 7 mais 3,5, totalizando 10,5. O fio ideal para tratar essa região é o de 8 cones. Tá? A gente poderia deixar até 8 centímetros, 8,5 para totalizar 12. Mas eu já sei que 2, 3 cones são suficientes para ancorar o nosso tratamento na posição do couro cabeludo. Então eu não vou ampliar mais ainda a minha marcação, porque quanto mais eu entrar no couro cabeludo, que é uma região super vascularizada, eu vou aumentar a chance de sangramento, e um hematoma nessa região pode fazer com que a gente perca o resultado do tratamento. Então agora nós vamos transferir a nossa marcação para outra hemiface. Sempre vamos iniciar pelo canto do supercílio, que vai ser o 0 do orifício de entrada, até a média pupilar. Nós temos que ter a mesma medida do outro lado, 3,5, e isso é muito importante, gente. Sempre que vocês forem fazer a marcação para tratamento de supercílio, a medida do canto do supercílio até a média pupilar tem que ser sempre idêntica, tem que ser sempre a mesma. Muito cuidado com pacientes que têm micropigmentação em supercílio, que na maioria das vezes o comprimento do supercílio é variável. Então, sempre que forem fazer, se a média pupilar de um lado até o canto do supercílio for maior que do outro, sempre realizem a marcação pelo menor comprimento. Se do lado direito deu 3,5, obrigatoriamente você tem que colocar a mesma medida do lado esquerdo, 3,5. Se você fez a porção do fio de ancoragem 7 centímetros, na outra hemiface você também tem que colocar 7 centímetros para a somatória final dar 10,5, que é o que deu na hemiface direita. Então aqui nós também vamos colocar na mesma inclinação e vamos entrar no couro cabeludo, totalizando 7 mais 3,5, 10,5. O fio ideal para tratar o supercílio é o fio de 8 cones. Vamos iniciar a nossa marcação agora para tratamento de terço médio. O que nós vamos alcançar de resultado em relação ao tratamento do terço médio?
uma superficialização do sulco nasolabial, uma projeção da região zigomático-malar e um rejuvenescimento facial total, tá? Então, a primeira coisa que eu escolho para iniciar a minha marcação é a posição do orifício de entrada. Eu tenho que colocar o meu orifício de entrada numa posição da face que eu possa volumizar e que essa volumização seja um fator rejuvenescedor para a minha paciente. A gente sabe que a posição zigomático-malar, transição zigomático-malar, é uma ótima posição para a gente volumizar. Ela rejuvenesce toda a face da paciente. Então eu inicio a minha marcação posicionando o orifício de entrada numa região que eu possa projetar da face da paciente e vou em direção ao sulco. Chego até próximo do sulco, mas não ultrapasso o sulco e nem saio com o orifício de saída no sulco. Por quê? Todas as vezes que a gente sai com o orifício de saída medialmente ao sulco, você pode distorcer o sorriso da paciente e se você sai no sulco, você emagrece essa região da face da paciente, envelhecendo ao invés de rejuvenescer. Então eu coloco o meu zero do orifício de entrada próximo à transição zigomático-malar e faço um traçado de 7 centímetros até chegando próximo ao sulco. Se eu quero utilizar o fio de 8 cones, eu tenho 7 centímetros, eu vou marcar mais 5 centímetros, totalizando 12 centímetros e saindo no couro cabeludo, que é uma boa posição para ancoragem. Sempre que forem fazer tratamentos faciais, utilizem de uma porção do fio para fazer a ancoragem no couro cabeludo. Nos tratamentos do pescoço, da região cervical anterior, eu sempre faço a ancoragem posterior à banda anterior do esternocleidomastoide, que é uma região mais fixa e aderida a planos profundos. Na face, a gente tem que ancorar no couro cabeludo. Essa técnica que eu estou mostrando para vocês é justamente a técnica que a gente mais utiliza para tratamento de terço médio, que se chama Straight Technique ou técnica linear. Quando a gente faz uma técnica linear, a distância entre os orifícios de entrada tem que ser de 1 centímetro. Então eu coloco aqui, foi o meu zero do orifício de entrada, 1,5 centímetros abaixo, eu vou passar o novo fio. Coloco o zero no orifício de entrada e eu vou em direção à comissura labial. Até próximo à comissura labial, aqui está dando 6,5. E eu vou entrar no couro cabeludo até 5,5. 6,5 mais 5,5 vão totalizar 12 centímetros. O fio ideal é o de 8 cones. Uma coisa muito importante, a dica que eu tenho para deixar para vocês é o seguinte. A distância entre os dois orifícios de entrada na região zigomático-malar é de 1 centímetro. A distância entre os orifícios de saída da Straight Technique pode ser de 1 centímetro, continuando em paralelo, mas pode chegar até no máximo 4 centímetros. Aqui eu coloquei 1, aqui nós colocamos 2. Então, aqui ela tem um paralelismo de 1 centímetro e aqui de 2 centímetros. Nós ampliamos um pouquinho para tratar uma superfície maior, mas nunca ultrapassem 4 centímetros de distância entre os orifícios de saída. Agora, o que nós vamos fazer? Nada mais do que transferir simetricamente a nossa marcação para outra hemiface. Como eu faço isso? Esse orifício de entrada, fui eu que escolhi posicioná-lo nesta região. Então, toda a minha marcação eu desenvolvi a partir deste orifício de entrada. Eu coloco o meu zero da reguinha no orifício de entrada e vou até o cantinho do olho da paciente, a fenda palpebral. Abre o olho um pouquinho, Maria. 4 centímetros. Vou para outra hemiface da paciente, coloco o meu zero do orifício de entrada no cantinho da fenda palpebral, até aqui 4 centímetros. Pego o meu orifício de saída do primeiro fio na região da hemiface direita, coloco o meu zero no orifício de saída e vou até o cantinho da narina da Maria, 1,5 centímetros. Venho para essa hemiface, coloco o meu zero do orifício de saída no cantinho da narina, 1,5 centímetros. Tá?
Agora nós vamos pegar justamente esta distância do orifício de entrada até próximo ao sulco. De cá foi 7 e aqui foi 5. Aqui foi 6,5 e aqui foi 5,5. Então eu vou transferir simetricamente a minha marcação. Eu coloco o 7 no orifício de saída próximo ao sulco. O meu orifício de entrada é justamente nesta posição, a 4 centímetros da fenda palpebral. Até aqui nós temos 7 centímetros para ancorar no cabeludo e totalizar 12 mais 5 centímetros. 7 mais 5, 12 centímetros. O fio ideal para tratar esta região é o fio de 8 cones. Agora nós vamos colocar o segundo fio em paralelo da Straight Technique, técnica linear para tratamento de terço médio. Eu coloco meu zero no orifício de entrada, 1,5 cm abaixo nós vamos colocar o segundo fio. Na outra hemiface eu tinha mostrado para vocês que a distância entre os orifícios de saída eu ampliei para 2 centímetros, justamente para chegar numa posição mais próxima à comissura labial e rejuvenescer a região perioral. Na outra marcação, na outra hemiface, essa porção do fio nós deixamos de 6,5 centímetros e marcamos mais 5,5 centímetros na porção de ancoragem do fio no couro cabeludo, totalizando 12 centímetros de marcação. Então essa é a marcação para o tratamento de terço médio, 2 fios de 8 cones de cada lado da face, totalizando 4 fios de 8 cones. Iniciando a marcação para o tratamento do contorno mandibular, a técnica ideal é o triângulo clássico da sutura silhuete, onde podemos usar fios de 8 ou 12 cones. Iniciamos a marcação palpando o ângulo mandibular. Nesta posição, é justamente a posição do orifício de entrada. Coloco o zero da reguinha no orifício de entrada e vou em direção ao sulco naso-mentoniano. Até esta posição, 6 centímetros. Viro a reguinha, coloco o zero no orifício de entrada e vou até a posição do couro cabeludo ou da costeleta, que seja uma boa região para a gente fazer uma ancoragem satisfatória. 7 mais 6, 13 centímetros. A regra é, para utilizar o fio de 8 cones, a gente precisa de entre 10 e 12 centímetros de marcação total. Para utilizar o de 12 cones é a partir de 16 centímetros. Então, o ideal é a gente utilizar o fio de 8 cones. Eu gosto de dizer o seguinte, se a distância do orifício de entrada, do ângulo da mandíbula, até próximo ao sulco naso-mentoniano, é menor ou igual a 7 centímetros, eu trato com fio de 8 cones. Se essa distância é maior que 7 centímetros, eu prefiro utilizar o fio de 12 cones. Agora nós vamos fazer a marcação justamente do fio para completar a base do triângulo e fechar essa superfície triangular de tratamento. A dica que eu tenho para dar para vocês é justamente que a gente pode até sair no mesmo orifício de saída, mas podemos deixar uma distância de até 1 centímetro entre os orifícios de saída, alcançando assim uma superfície maior de tratamento com 2 fios para esta região. E aí eu vou justamente localizar uma região na face da paciente que eu possa projetar. A região, quanto mais lateral, melhor, porque é justamente na posição do orifício de entrada que a gente alcança pregueamento, que a gente volumiza. Quanto mais lateral e posterior tiver esse orifício de entrada, menos vai incomodar a paciente no pós-imediato. Então, eu coloco o meu zero do orifício de entrada nesta posição e vou até o orifício de saída, 8 centímetros. Mais 4 centímetros no couro cabeludo, totalizando 12 centímetros, o fio ideal é o fio de 8 cones.
Iniciando então a marcação para tratamento do contorno mandibular, a técnica ideal para tratamento desta região é o triângulo clássico da sutura cilioete. Como a gente inicia a marcação? Eu palpo o ângulo da mandíbula, neste ponto a gente coloca o zero do orifício de entrada e vou em direção ao sulco nasomentoniano. Até esta posição a gente tem aproximadamente 5,5 cm. A nossa marcação, esse é o fio que a gente vai fazer o L do triângulo clássico da sutura. Então aqui nós temos 5,5 e vamos chegar numa posição lá na costeleta ou no couro cabeludo, que é justamente para poder ter uma boa ancoragem, uma ancoragem eficiente. Então aqui nós tínhamos 5,5 para chegar até o couro cabeludo 7 centímetros, totalizando 12,5 cm. O fio ideal é o de 8 cones. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: se a distância ângulo mandibular sulco nasomentoniano tem até 7 centímetros, o fio ideal é o de 8 cones. Se essa distância ângulo mandibular sulco nasomentoniano é maior que 7 centímetros, o fio ideal é o de 12 cones. Agora nós vamos marcar justamente o fio para fechar a base do triângulo. Esse fio a gente pode até sair no mesmo orifício de saída do L do contorno mandibular, mas podemos deixar uma distância de até 1 centímetro entre a saída dos fios, justamente para a gente poder criar um triângulo com uma superfície maior, oferecendo para a paciente uma superfície mais ampla de tratamento. Agora eu vou procurar na face dela justamente uma região que eu possa projetar, que eu possa volumizar, que é justamente o orifício de entrada do outro fio. Essa região, a gente é sabidamente como uma boa região para projeção e rejuvenescimento da paciente. Então eu coloco o meu zero do orifício de entrada nesta posição e vou até o orifício de saída. Até aqui nós temos 8 centímetros. Para utilizar o fio de 8 cones, a gente precisa de entre 10 e 12 centímetros de comprimento. Eu vou chegar até o couro cabeludo, 8 mais 4 centímetros, totalizando 12 centímetros, o fio ideal é o de 8 cones. Então aqui será o nosso segundo orifício de entrada. E eu vou mostrar para vocês agora uma marcação que eu elegi como sendo a minha marcação preferida para tratamento de terço médio e inferior concomitantemente. Ao invés de eu passar mais 2 fios na técnica linear para terço médio, eu coloco o meu terceiro fio paralelo ao fio da base do triângulo. Então eu pego o orifício de entrada do fio da base do triângulo, deixo uma distância de 1 centímetro e passo o meu terceiro fio paralelo ao fio da base do triângulo. Entrando nesta posição do orifício de entrada, eu jogo a minha marcação mais próxima ao sulco nasolabial. Até esta posição nós teríamos 6,5 centímetros e até aqui eu coloco 5,5. 6,5 mais 5,5, totalizamos 12 centímetros, o fio ideal é o de 8 cones. Nessa técnica combinada, onde eu justamente pego o triângulo clássico da sutura mandibular e coloco um fio em paralelo à base do triângulo, a gente economiza um fio de cada lado. No final vamos economizar um sachê de sutura cilioete. Então agora eu vou transferir a minha marcação para outra hemiface. Inicio palpando o ângulo da mandíbula, aqui será o meu zero do orifício de entrada. Na outra hemiface, este comprimento da marcação deu 5,5 centímetros, então eu também tenho que reproduzir o mesmo comprimento da marcação, 5,5. As marcações são sempre simétricas. Nós vamos corrigir as assimetrias faciais na tração. Então até aqui nós temos 5,5. E para eu chegar até a costeleta ou couro cabeludo, 7 centímetros. Totalizamos 12,5 centímetros. O fio ideal é o de 8 cones, porque o de 12 cones a gente só vai começar a tratar a partir de 16 centímetros. Agora eu vou justamente confeccionar o fio da base do triângulo.
Nesta posição, podemos deixar 1 centímetro de distância entre os orifícios de saída. Se vocês estão lembrados, aquele orifício de entrada da base do triângulo nesta hemiface, fui eu que escolhi essa posição. Então, nós vamos colocar o zero do orifício de entrada naquele orifício de entrada que eu escolhi e vou até o cantinho do olho da paciente. Até o cantinho da fenda palpebral, 4,5 centímetros. Viro o roxinho para cá. Pego o zero do orifício de entrada, coloco na fenda palpebral do lado esquerdo, 4,5 centímetros. O orifício de entrada do fio da base do triângulo na hemiface esquerda é mais ou menos nesta posição. Vamos ver quanto que deu o meu comprimento desta marcação. De 0 até próximo ao sulco, 8 centímetros. Eu pego o meu 8 centímetros, coloco nesta posição e o meu zero provavelmente será nesta posição. Até aqui nós temos 8 centímetros e até o couro cabeludo 4 centímetros, totalizando 12 centímetros. O fio ideal é o de 8 cones. E agora eu vou colocar o meu terceiro fio paralelo ao fio da base do triângulo. A distância entre os orifícios de entrada se mantém 1 centímetro. Vamos na outra hemiface ver quantos centímetros ficou a distância entre os orifícios de saída. Aproximadamente 3 centímetros. Volto nesta hemiface, coloco o meu zero, aproximadamente 3 centímetros. Naquela hemiface, a nossa marcação deu 6,5 centímetros. E até o couro cabeludo, 5,5 centímetros, totalizando 12 centímetros. Esta é uma marcação combinada, tratamento combinado e concomitante de terço médio e inferior ao mesmo tempo. Estes dois fios vão fazer este efeito de lifting e este efeito, tratando tanto sulco naso-mentoniano, projeção zigomático malar, melhora do contorno mandibular e projeção do ângulo mandibular. Iniciando a marcação para tratamento da região cervical anterior ou submento, eu nada mais faço do que prolongo a minha marcação do sulco naso-mentoniano, palpo o final do mento e faço um arco justamente com o sulco naso-mentoniano. Por quê? Tudo que a gente for fazer de tratamento na região cervical anterior, a gente tem que iniciar a nossa marcação abaixo do final do mento. Palpo a cartilagem cricoide e faço uma linha horizontal. Todos os tratamentos que formos realizar na região cervical serão sempre acima da cartilagem cricoide e nunca abaixo da cartilagem cricoide. Pego a ponta do nariz da paciente, filtro labial e faço a linha média cervical anterior. Palpo externo cleidomastoideo. Só de você fazer uma compressão posterior no externo cleidomastoideo, ele já te mostra a banda anterior. A gente sempre vamos ancorar posterior à banda anterior do externo cleidomastoide, que é uma região que a pele é mais rígida, aderida a planos profundos. Nas técnicas em paralelo, a distância entre os orifícios de entrada na face é 1 centímetro, região cervical anterior 1,5 centímetro, região cervical posterior ou occipital e corporal 2 centímetros. Então nós vamos iniciar a nossa marcação colocando o zero do orifício de entrada no final do mento, 1,5 centímetro abaixo nós vamos realizar a marcação do primeiro orifício de entrada,
1,5 cm abaixo do segundo orifício de entrada. Essa é uma técnica paralela, straight technique, com 2 fios de 12 ou 16 cones em paralelo. O que vai nos direcionar qual fio utilizar nesta técnica é justamente a marcação do orifício de entrada até a região da ancoragem. Então eu coloco o 0 do orifício de entrada na linha média cervical anterior e até próximo ao esternocleidomastoide, a região do esternocleidomastoide. Nesta paciente nós temos 9 centímetros. 9 mais 9 do outro lado, 18 centímetros. O fio ideal é o de 12 cones, onde a gente precisa de 16 a 18 centímetros de marcação total. Então agora eu vou complementar a minha marcação até a posição do outro esternocleidomastoide. 9 centímetros, totalizando 18 centímetros. A segunda marcação, 1,5 cm abaixo ao orifício de entrada do primeiro fio, até próximo ao esternocleidomastoide, 9 centímetros. 2 fios de 12 cones em paralelo para tratamento da região cervical anterior. E para finalizar, eu vou fazer com a canetinha de marcação cirúrgica as posições que nós vamos infiltrar o anestésico, que é justamente nos orifícios de entrada e nos orifícios de saída. A gente nunca infiltra o trajeto, porque senão você transforma o subcutâneo, que é sólido, em líquido e aumenta a chance do fio deslizar. Gases, Jane. Aqui 6,5 e 5,5, totalizando 12 centímetros. O segundo fio, 8 e 4, totalizando 12. Esta marcação, 5,5 e 7, totalizando 12,5. Na região cervical, 9 e 9. Eu vou mostrar para vocês agora qual que é o material ideal para a gente realizar o procedimento com a sutura cilioide. Inicialmente, todo o material tem que ser estéril. Nós vamos precisar de um campo estéril para apoiar no tórax da paciente para a gente poder colocar a sutura enquanto estiver trabalhando, porque ela é bidirecional e tem 2 agulhas. Então eu utilizo deste kit que já vem um campo estéril, um campo médio e um campo pequeno, 2 pacotinhos de gaze e uma tesoura estéril. O tratamento da paciente em questão, nós vamos realizar o tratamento do terço superior, terço médio, terço inferior e região cervical anterior. O tratamento total vai englobar 4 sachês de 8 cones, então são 8 fios de 8 cones, e um sachê de 12 cones, 2 fios de 12 cones. Vou precisar de 2 agulhas 18G para aspiração do anestésico e outra para confecção do orifício de entrada. Uma agulhinha para infiltração do anestésico, uma seringa de 5 ml. O anestésico que eu utilizo é o Xilestesin 2% com vasoconstrictor.
Eu sempre faço asepsia com clorexidina aquosa e depois, antes de tracionar o fio, eu faço a limpeza da marcação com a clorexidina alcoólica. Clorexidina aquosa. Eu sempre deixo a face e o cabelo da paciente, onde nós vamos entrar com a sutura silhouette, untados, molhados, embebidos por clorexidina aquosa. Justamente porque vai facilitar o procedimento, ele vai manter o cabelo mais fixo, então ele vai facilitar o nosso procedimento e ainda vai fazer a função de asepsia do campo e da face da paciente. Então eu estou utilizando para infiltração a Xilestesin 2% obrigatoriamente com vasoconstrictor. Cubro o tórax da paciente com campo estéreo. Peço para a paciente elevar um pouquinho, afastar um pouquinho a cabeça da maca, pode afastar, e coloco um campo por baixo. E agora eu vou iniciar a infiltração. Como que eu realizo a infiltração? Eu infiltro 0,5 ml nos orifícios do couro cabeludo e 0,2 ml nos orifícios da face e do pescoço. Sempre aspirando, porque é anestésico com vasoconstrictor. Então eu aspiro e infiltro 0,5 ml por pontinho. Preciso esquecer. Então aqui eu estou infiltrando 0,5 ml nos orifícios do couro cabeludo e 0,2 ml nos orifícios da face e do pescoço. Justamente para diminuir a chance de sangramento. Picadinha. Sempre evitando de infiltrar em cima da marcação para evitar de tatuar. Então sempre fujo um pouquinho da marcação para evitar de tatuar. Esse pontinho é bem doloroso, tá? Então infiltra mais lentamente, porque a velocidade de infusão é diretamente proporcional à dor do paciente. Em todas essas posições, 0,2 ml é suficiente para infiltração anestésica. Aqui no couro cabeludo, sempre 0,5 ml. Então eu deixei bem molhado o couro cabeludo. Na região cervical anterior, como o trajeto da nossa marcação é muito amplo, é a única posição que eu faço uma pápulazinha no meio do trajeto, só para ajudar um pouquinho na analgesia, porque a região cervical anterior é uma região muito sensível. Só uma pápulazinha é suficiente. Legal. Então até hoje nós temos 3 apresentações da sutura silhouette, o fio de 8, 12 e 16 cones. A caixa vem com 5 sachês, em cada sachê nós temos 2 fios. Existem 3 revestimentos para a proteção da sutura silhouette. A única que é totalmente estéril é a última, e aí existe uma única pontinha que você deve abrir. Pego o sachê da sutura silhouette, eu sempre abro um lado só do sachê, justamente para evitar que um fio possa laçar o outro e você perder o fio. Então, arranco a travezinha de segurança, pego a sutura silhouette, sempre pego pela alça
E com o transporte, os nozinhos que prendem os cones, eles vêm um pouco frouxo. Então a gente segura próximo aos cones e ajusta o nó, justamente para diminuir a dimensão do nó, o que poderia gastar a resistência do fio. Pego um chumaço de gaze e prendo as agulhas da sutura silhoete. Gostaria de mostrar para vocês também que toda sutura silhoete, na agulha, ela tem uma marquinha que é justamente os 5 milímetros para a gente alcançar o subcutâneo. O tratamento com a sutura silhoete deve ser totalmente no subcutâneo. A gente tem que depositar o fio totalmente no subcutâneo. Então nós vamos entrar com a agulha da sutura silhoete perpendicular à pele até cobrir a marquinha de 5 milímetros e a partir daí nós vamos direcioná-la para a região que a gente quer tratar. Então nós iniciaremos confeccionando o orifício de entrada. Eu pinço, fujo da marcação, introduzo a agulha 18G até cobrir o bisel. Cobriu o bisel, ela está no subcutâneo, na profundidade subcutânea. Alargo um pouquinho o orifício sem aprofundar, justamente para facilitar a introdução do cone. Agora eu pego a agulha da sutura silhoete, que é uma agulha 23G, exponho o orifício de entrada, por quê? Justamente para evitar que eu transfixe a borda do orifício com a agulha da sutura silhoete, levando epiderme e derme para planos profundos e depois o orifício de entrada fica umbilicado. Quando você expõe o orifício, você evita de transfixar a bordinha do orifício e causar umbilicação. Cobriu a marcação, seguro com a mão esquerda, passo a mão direita por sobre a agulha. A agulha da sutura silhoete a gente segura como se fosse uma cânula, com o indicador por sobre a agulha. Pinço a pele e vou introduzindo a agulha no mesmo plano, na mesma profundidade, até chegar na média pupilar. Vocês estão vendo que a agulha, a trajetória dela é totalmente abaixo da implantação do pelo no supercílio. Pego a tampinha da agulha 18G, comprimo a pele, facilitando a exteriorização da agulha. Tá? Nesse ponto, eu faço um teste que se chama FET test. Eu elevo as duas extremidades da agulha justamente para eu ver a trajetória e a profundidade da agulha. Se você fez esse movimento, e você pode ajudar ainda a auxiliar com o dedo indicador, se o tecido que está por sobre a agulha está migrando sem resistência, quer dizer que nós estamos totalmente no subcutâneo. Nesse momento, eu traciono a agulha, vou visualizando o primeiro cone chegou próximo ao orifício de entrada, eu trago a flacidez pela lateral do trajeto e puxo posterior ao orifício de entrada. Já introduzi os 4 cones desta posição. Nesse momento eu já corto a agulha da sutura silhoete. Agora, pelo mesmo orifício de entrada, eu vou introduzir a segunda agulha deste mesmo fio e vou exteriorizá-la no couro cabeludo. Exponho o orifício, cortei a primeira agulha, agora eu vou introduzir a segunda agulha pelo mesmo orifício. Exponho o orifício, com meu terceiro quarto dedo, eu jogo o fio para cá, que ele já me ajuda a expor o orifício. Introduzo a agulha da sutura silhoete até cobrir a marcação e agora vamos sair lá no couro cabeludo, na posição que eu marquei 7 centímetros. Neste ponto, eu tenho que fazer um túnel verdadeiro justamente para a agulha não aprofundar e nem superficializar. Então eu pinço a pele e vou introduzindo neste túnel que eu confecciono com os meus próprios dedos, até chegar à posição. Pego a tampinha da agulha 18G, comprimo a pele e saio com a agulha da sutura silhoete. Nesse momento eu vou tracionando a agulha e já vou visualizando a direção dos cones, porque eu tenho que introduzir o cone para entrar pela menor dimensão. Direciono o cone, trago a flacidez e traciono posterior ao orifício. E corto a segunda agulha.
Beleza, pode ir. Então, nesse momento, eu vou fazer o ajuste dos nós do segundo fio, seguro próximo aos cones e ajusto até fechar o nozinho. Prendo na gaze as duas agulhas e vou confeccionar o segundo orifício de entrada. Pinço, introduzo a agulha rosa ou 18G até eu cobrir o bisel, fugindo da marcação, alargo o orifício para facilitar a introdução dos cones. Pego a agulha da sutura silhuete, exponho o orifício, introduzo até cobrir a marcação, seguro com a mão esquerda e passo a mão direita para cá. Vamos sair próximo ao sulco nasolabial. Pinço a pele e vou introduzindo a agulha na mesma profundidade. Quando chego mais ou menos próximo à metade da face, eu já vou inclinar a agulha para aprofundar a sua extremidade. Então, pinço e vou inclinando a agulha justamente para não superficializar numa região mais visível que é próxima ao sulco. Comprimo a pele com a tampinha da agulha 18G, exteriorizei a agulha, elevo as duas extremidades da agulha justamente para ver a profundidade de subcutâneo que eu alcancei e faço esse movimento, que é justamente o FAT test, onde você vê que a pele epiderme e derme estão progredindo por sobre a agulha sem resistência. Eu fico seguro que estamos no plano correto. Traciono a agulha, chegou o primeiro cone próximo ao orifício de entrada, trago a flacidez pela lateral do trajeto e traciono posterior ao orifício de entrada. Introduzi os 4 cones proximais ao sulco. Agora vamos iniciar a introdução da segunda agulha, que é justamente a porção do fio que vai funcionar como ancoragem, lá no couro cabeludo. Traciono o fiozinho para cá, ele já me auxilia a expor o orifício de entrada. Entrei com a segunda agulha perpendicular à pele, cobriu a marcação, seguro com a mão esquerda e passo a mão direita para cá. Vamos sair no couro cabeludo. Então, neste ponto, eu faço um túnel, porque nós temos que ir mais superficial, porque temos menos espessura de subcutânea, até chegarmos no orifício de saída no couro cabeludo. Comprimo a pele do couro cabeludo com a tampinha da agulha 18G, exteriorizo a segunda agulha. Neste ponto eu já vou olhando a região do orifício de entrada, porque nesse momento costuma formar um looping no fio. Neste ponto nós vamos corrigir o looping, direcionando o cone para entrar pela menor dimensão. Chegou o cone com a menor dimensão, traciono a pele aqui e aqui. Confeccionar o orifício de entrada, introduzo a agulha rosa ou 18G até cobrir o bisel, alargo o orifício, neste momento eu exponho o orifício, introduzo a agulha da sutura até cobrir a marcação, seguro com a mão esquerda, passo a mão direita por sobre a agulha, vamos sair no orifício de saída próximo à linha da marionete. Pinço a pele e vou introduzindo na mesma profundidade. Faço terço superior, terço médio, terço inferior e assim sucessivamente, justamente para você ir eliminando o fator restritivo à utilização do fio, que é o peso, o volume da face. Faço o FAT test, que é o teste para saber se a gente está no subcutâneo. Traciono a agulha, chegou o primeiro cone próximo ao orifício de entrada, trago a flacidez pela lateral do trajeto e traciono posterior ao orifício de entrada. Com o meu terceiro dedo, já traciono o fio, ele me ajuda a apresentar o orifício de entrada, cobriu a marcação da segunda agulha, passo a mão para cá, vamos sair no couro cabeludo. Faço um plano, um túnelzinho, justamente para poder ir mais superficial nesta posição. Uma dica que eu posso deixar para vocês é o seguinte: se você está tendo dificuldade de exteriorizar a agulha no couro cabeludo, provavelmente você está em plano profundo, na fáscia muscular
ou na galha aponeurótica. Retroceda com a agulha e introduza novamente. Nesse ponto eu estou introduzindo, corrigindo o looping, introduzindo o cone pela menor dimensão e traciono aqui. Vou cortar a outra agulha. Então estou ajustando os nozinhos justamente para diminuir a dimensão do nó. Pinço, introduzo a 18G até cobrir o bisel e alargo o orifício. Deixa eu só comprimir um pouco. Exponho o orifício, introduzo a agulha da sutura até cobrir a marcação e vou em direção à linha da marionete. Vou introduzindo sempre na mesma profundidade, no mesmo plano. Saí com a agulha, elevo as duas extremidades e testo o plano. Chegou o primeiro cone, trago a flacidez pela lateral do trajeto e traciono aqui. Jogo o fio com o terceiro dedo, exponho o orifício, introduzo a agulha até cobrir a marcação e passo a mão direita. Vamos sair lá na costeleta, uma região de boa ancoragem. Então faço um túnel, nesta posição também eu vou um pouco mais superficial, justamente por causa das estruturas nobres. Coloco a agulha, a tampinha da 18G e exteriorizo a agulha no couro cabeludo. Nesse momento, eu já vou tracionando a agulha e olhando o orifício de entrada, que é justamente na posição que costuma formar o looping. Direciono o cone para entrar pela menor dimensão e traciono a pele, aqui e aqui. Não sei se vocês perceberam, mas eu sempre preparo o fio da sutura silhoete antes de confeccionar o orifício de entrada, justamente para evitar a formação de coágulo no orifício de entrada e você aumentar a resistência para a introdução dos cones. Então, sempre a gente segue o passo a passo. Eu ajusto os nós, prendo a agulha da sutura silhoete numa gaze e apoio no tórax da paciente, justamente para evitar acidentes com a agulha. Pinço, introduzo a agulha 18G até cobrir o bisel e alargo o orifício sem aprofundar, tá? Para evitar sangramento. Introduzo a agulha da sutura silhoete até cobrir a marcação e vou migrar com a agulha abaixo da implantação do pelo no supercílio, na mesma profundidade. Esterilizei as duas extremidades da agulha e testo o plano. Chegou o primeiro cone, trago a flacidez pela lateral do trajeto e traciono aqui. Agora eu vou passar para aí. O fio, introduzo a agulha até cobrir a marcação. E vamos sair aqui no couro cabeludo. Nesse ponto, como a gente tem menos subcutâneo, eu faço um túnel verdadeiro com os meus dedos e vou introduzindo a agulha. É isso que me dá a segurança de que eu estou no plano subcutâneo e não na galha aponeurótica. Exteriorizei a agulha no couro cabeludo, traciono a agulha e já vou visualizando a formação do looping justamente para direcionar o cone para entrar pela menor dimensão. Puxa a flacidez aqui e aqui.
E já vou preparar o próximo fio. Pego pela alça do fio, ajusto os nós e prendo numa gaze e apoio no tórax da paciente. Pinço, fujo da marcação para evitar de tatuar, introduzo o bisel neste momento eu exponho o orifício para evitar de pinçar a bordinha do orifício e passo a mão para cá. Vamos sair próximo ao sulco nasolabial. Pinço a pele e vou introduzindo a agulha na mesma profundidade. Chegou na metade da face, eu inclino um pouquinho a extremidade da agulha para aprofundar nessa região, evitando de superficializar. Exteriorizei a agulha, elevo as duas extremidades e faço o teste do plano correto. Chegou o primeiro cone, trago a flacidez pela lateral do trajeto e traciono posterior ao orifício. Cobriu a marcação, passo a mão direita para cá. Vamos sair aqui no couro cabeludo. Corta um pouquinho. Faço o túnelzinho. Nessa posição a gente tem que ir um pouco mais superficial para não aprofundar e entrar na galha poneurótica. E nesse momento eu vou tracionar a agulha e já vou observando na posição do orifício de entrada se está tendo a formação do looping. Se está tendo, a gente corrige, direciona o cone para entrar pela menor dimensão, traciona a pele aqui. Então pego pela alça e ajusto os nozinhos. Introduzo a agulha 18G até cobrir o bisel, alargo o orifício sem aprofundar. Nesse momento eu exponho o orifício, introduzo a agulha da sutura até cobrir a marcação e direciono para a posição que a gente vai sair. Testo plano. Traciono a agulha, chegou o primeiro cone, trago a flacidez pela lateral do trajeto e puxo posterior ao orifício. Vou entrar pelo mesmo orifício, afasto o fio com o meu terceiro dedo, afasto o fio com o terceiro dedo, introduzo a agulha da sutura até cobrir a marcação e passo a minha mão direita. Vamos sair aqui no couro cabeludo. Faço um túnel verdadeiro para evitar de pegar planos profundos. Comprimo com a tampinha da agulha rosa e exteriorizo a segunda agulha. Traciono a agulha, já vou observando a posição do orifício de entrada para corrigir a formação do looping. Direciono o cone para entrar pela menor dimensão e traciono a pele aqui.
Introduzi a agulha 18G até cobrir o bisel, alargo o orifício. Entro com a agulha da sutura silhuete perpendicular à pele até cobrir a marcação. Vamos sair próximo à linha da marionete. Testo plano. Chegou o primeiro cone, trago a flacidez pela lateral do trajeto. E traciono. Traciono o fio com o meu terceiro dedo, ele me ajuda a expor o orifício de entrada. Entrei perpendicular com a agulha até cobrir a marcação, seguro com a mão esquerda, passo a mão direita para cá. Vamos sair aqui na costeleta, na implantação do pelo no couro cabeludo. Neste ponto eu vou um pouco mais superficial, justamente por causa das estruturas. Então exteriorizei a agulha no couro cabeludo, traciono a agulha da sutura silhuete e já verifico no orifício de entrada se está formando looping. Direciono os cones para entrar pela menor dimensão. Pronto. Pede para a Jane abrir o de 12. Agora nós vamos iniciar o tratamento da região cervical anterior ou submento. Para esta região, de acordo com a marcação, a nossa medida total da nossa marcação totalizou 18 centímetros. O fio ideal é o de 12 cones, onde a gente realiza marcações entre 16 e 18 centímetros. Vocês podem visualizar que neste momento nós temos 6 cones para cada lado. Os cones estão mais na extremidade, mais na periferia do fio, e a distância entre eles é maior, 0,8 centímetros. Em comparação com o de 8 cones, que a distância entre eles é 0,5 centímetros. Os orifícios de entrada estão na linha média, com a distância de 1,5 cm entre eles. Eu pinço, introduzo a agulha 18G perpendicular à pele até cobrir o bisel. Tá doendo? Um pouquinho. Alargo o orifício. Introduzo a agulha da sutura silhuete perpendicular à pele até cobrir a marcação. Seguro com a mão esquerda e passo a mão direita para cá. E vou virando o rosto da paciente e introduzindo a agulha. Se eu tenho dúvida do plano, eu mostro a extremidade, a ponta da agulha para mim, retrocedo e introduzo mais um pouco. E vou virando o rosto da paciente. Sempre fazendo esse movimento de mostrar a agulha, retroceder e aprofundar um pouco mais. Você pode pinçar a pele para poder auxiliar. E até chegar na posição da saída, lá na região do esternocleidomastoide, na topografia do esternocleidomastoide, sempre posterior à banda anterior do esternocleidomastoide. Traciono a agulha, chegou o primeiro cone, trago a flacidez pela lateral do trajeto e traciono posterior ao orifício. Sempre que possível, tracionem pelo fio e não pela agulha, tá? Para evitar que a agulha desinsira do fio. E puxo aqui. Na região no tratamento da região cervical, eu não corto a agulha, porque o comprimento externo do fio é muito pequeno. Então, eu dobro a agulha justamente para poder me facilitar a tração do fio. Jogo o fio para o outro lado, introduzo a agulha da sutura silhuete até cobrir a marcação e passo a mão para cá.
Vamos em direção ao esternocleidomastoide. Tive dúvida da profundidade, mostro para mim a agulha, retrocedo um pouco e aprofundo um pouco mais. E vou virando o pescoço da paciente. Pode tracionar a pele para te auxiliar até a gente chegar na posição de saída. Traciono a agulha e já vou visualizando o looping lá no orifício de entrada. Corrijo o looping, direciono o cone para entrar pela menor dimensão, levo a flacidez em direção ao orifício de entrada e traciono posterior ao orifício de entrada. Vou visualizando, corrigindo o looping, porque ele pode formar novamente, levo a flacidez. Prendo a sutura cilioete na gaze e apoio no tórax da paciente. Vou confeccionar o segundo orifício de entrada. Introduzo a agulha 18G até cobrir o bisel, alargo o orifício. Introduzo a agulha da sutura cilioete até cobrir a marcação, seguro com a mão esquerda e passo com a mão direita. Vou virando no pescoço o rosto da paciente e introduzindo a agulha. Tive dúvida da profundidade, mostro a extremidade anterior da agulha, retrocedo, introduzo mais um pouco. Pode utilizar da tração da pele para poder facilitar a introdução da agulha. Levo a flacidez em direção ao orifício de entrada e traciono a pele posterior ao orifício de entrada. Eu sempre deixo 1 centímetro do centro do fio, nós temos 2 centímetros sem cones. Eu sempre deixo 1 para a direita e 1 centímetro para a esquerda. Introduzo a agulha da sutura cilioete no mesmo orifício, cobriu a marcação e passo a mão direita. Vou introduzindo a agulha, sem resistência nenhuma, na mesma profundidade. Estou chegando próximo ao esternocleidomastoide. E já vou verificando a formação do looping no orifício de entrada. Direciono o cone para entrar pela menor dimensão, trago a flacidez em direção ao orifício de entrada. Vou sempre corrigindo o looping. E puxo posterior ao orifício. E agora eu vou apagar toda a marcação antes de tracionar os fios, porque depois que a gente tracionar, não podemos fazer esse movimento na pele. No tratamento do terço superior da face, nós posicionamos uma porção do fio para ancoragem no couro cabeludo e a outra porção nós posicionamos 4 cones do canto do supercílio até a média pupilar, justamente para quando a gente tracionar a porção da ancoragem, de médio pupilar até o canto do supercílio, nós vamos ter um arqueamento em bloco, que é o que toda paciente deseja. Essa porção do fio a gente não traciona, a gente só posiciona os cones, porque se você tracionar essa porção, você pode causar um encurtamento do supercílio e um pregueamento da pálpebra superior. Então eu vou posicionar e tracionar apenas a porção da ancoragem no couro cabeludo, no scalp. Traciono o fio no mesmo vetor de tração da marcação e vou verificando o arqueamento do canto do supercílio. Faço esse movimento
e vou sentindo os cones migrando, progredindo e arqueando o supercílio da paciente. Cheguei no ponto horizontal, eu sempre arqueio 10 centímetros, 10%. Então nós vamos tracionar justamente a porção do fio para a ancoragem. Eu sempre vou avaliando a tração e o arqueamento do supercílio, sempre corrijo no máximo 10%. Nunca hipercorrijo, porque tudo que a gente hipercorrige tem mais chance de ceder. Então, eu mantenho o fio tracionado e vou fazer uma garrinha profunda e deslizando inferiormente na região do orifício de saída. Então eu sustento a minha tração e faço um movimento de garrinha. Soltei o fio, se o supercílio ficou na posição que eu desejava, o tratamento deste lado está completo. Agora eu vou para o outro lado, tracionar o fio e simetrizar com esse supercílio. Então eu fico de frente para a paciente. Então agora eu vou tracionar o fio do supercílio esquerdo, eu fico de frente para a paciente, vou tracionando o fio e vou posicionando na mesma altura a correção do supercílio esquerdo. Cheguei na mesma posição, mantenho o fio estirado e faço uma garra inferiormente e em direção ao plano profundo. Essa é a ancoragem do fio. Soltei o fio e comparo a paciente. A gente sempre compara a simetria e nunca o pregueamento. Tem sempre um lado que é mais flácido e provavelmente ele ficará mais pregueado. Eu vou tracionar todos os fios, crânio caudal, e depois eu volto verificando a nossa tração. Então agora eu vou tracionar justamente os fios para tratamento do terço médio. Mantenho o fio estirado, eu até apoio a minha mão no mento da paciente. Vou pegar a flacidez que está próxima ao sulco, trazer nesta posição e desta posição vou levá-la em direção ao orifício de entrada. Mantenho o fio estirado e faço uma força de compressão do tecido subcutâneo, causando o efeito lifting. Eu mantenho o fio estirado, vou avaliando a projeção da região zigomático-malar, superficialização e correção do sulco nasolabial, projetei numa posição viável que rejuvenesce a paciente, vou em direção ao orifício de saída e faço a garrinha de ancoragem. Soltei o fio. Se o tratamento que eu alcancei de efeito lifting, arqueamento, está viável, já terminei este fio. Vou passar justamente para o segundo fio, que é justamente o fio da base do triângulo do contorno mandibular. Mantenho o fio estirado, apoio minha mão no mento da paciente e vou fazendo um movimento. Mantenho o fio estirado e vou levando a flacidez em direção ao orifício de entrada. Terminou a progressão, provavelmente se a gente tracionar mais, vamos ter extrusão de nó e vamos ter que desprezar cone. Então eu paro por aqui. Traciono o segundo fio, vou visualizando a correção dos sulcos e projeção da região zigomático-malar, faço uma garra profunda e inferiormente para a ancoragem. Já ancoramos o segundo fio. Agora, respeitando os vetores de tração, eu vou fazer justamente o L do contorno mandibular. Mantenho o fio estirado e vou levando a flacidez em direção ao ângulo mandibular. Terminou o fio, parou de migrar, quer dizer que a gente já corrigiu essa flacidez. Vou tracionar o fio da ancoragem. Então, corrigi a flacidez do contorno mandibular. Agora eu vou tracionar o fio, a porção do fio da ancoragem. Eu vou tracionando e vou visualizando a melhora do contorno mandibular e o efeito lifting nessa posição. Tracionei o máximo, venho aqui no orifício de saída e faço uma garrinha inferiormente e profundamente. Agora eu vou mostrar para vocês, antes de tratar o pescoço. Então nesse momento dá para vocês compararem visivelmente
a hemiface tratada e a não tratada, superficialização do sulco nasomentoniano ou quase tratamento total do sulco, projeção das regiões zigomático-malar e ângulo mandibular, melhora e definição do contorno mandibular e tratamento inclusive do submento. Com os fios do triângulo clássico do contorno mandibular, a gente alcança uma grande melhora no tratamento cervical anterior. E agora vamos para a segunda hemiface. Mantenha o fio estirado, apoie a minha mão no mento para ele não sair da posição, trago a flacidez em direção ao orifício de entrada. Com a mão esquerda, traciono o segundo fio e levo a flacidez em direção ao orifício de entrada. Parou de progredir, quer dizer que está na hora de eu tracionar e começar a ancoragem. Traciono o fio nesta posição e vou visualizando na face da paciente. E faço a garrinha para ancoragem. Mantenho o fio estirado e vou trazer a flacidez em direção ao orifício de entrada no ângulo mandibular. 1, 2. Eu gosto de dizer o seguinte, que a gente costuma sentir e escutar 2 cliques. Eu escuto e a paciente sente. Quer dizer que não compensa tracionar mais, porque senão você vai correr o risco de exteriorizar nó e ter que desprezar cone. Agora eu vou fazer justamente o fio da ancoragem. Eu vou tracionando ele no mesmo vetor do trajeto do fio, vou olhando a correção da flacidez do contorno mandibular e da região de submento. Mantenho o fio tracionado e faço a garrinha para ancoragem. Vamos agora realizar a tração da sutura cilioide para tratamento da região cervical anterior. Nesse ponto, é o único ponto que eu não devolvo a flacidez em direção ao orifício de entrada. Eu apenas traciono o fio e ancoro. Então, eu vou tracionando o fio, vou visualizando na região cervical anterior, na superfície cutânea da paciente, os cones migrando e lateralizando a flacidez. Quando eu percebi que os cones estão na posição mais lateral possível e eu não consigo migrar mais o fio, eu venho e faço a ancoragem. Dessa maneira, eu deixo o pregueamento e a flacidez o mais lateral possível. A segunda metade do mesmo fio, eu traciono novamente, visualizo a lateralização da flacidez e faço a ancoragem o mais lateral possível. Viro o rostinho para lá. Vamos tracionar o segundo fio, porque são 2 fios trabalhando em paralelo na região cervical anterior. Traciono o fio, visualizo a lateralização da flacidez e ancoro o mais lateral possível. Neste momento, após realizar todas as trações, eu olho na ponta do nariz da paciente e vou ampliando meu campo visual. Vou comparando profundidade do sulco nasolabial, nasomentoniano, projeção das regiões zigomático-malares e ângulo de mandíbula. Então, neste momento, eu olho na ponta do nariz da paciente e vou ampliando meu campo visual. Vou comparando profundidade dos sulcos, contorno mandibular, projeção zigomático-malar e de ângulo de mandíbula, correção da flacidez do pescoço. Cubro o pregueamento, porque a gente nunca deve comparar o pregueamento. Na hemiface mais flácida e mais curta, provavelmente a gente vai encontrar mais pregueado. Na hemiface mais volumosa e mais ampla, nós vamos ter menos pregueamento, mas uma projeção maior, uma volumização maior. O importante é a gente cobrir o pregueamento e comparar a região que a gente se propôs a tratar. Alcançamos superficialização dos sulcos, projeções das regiões zigomático-malares, rejuvenescendo a paciente, um tratamento panfacial. A gente alcançou um rejuvenescimento total da face. Nesse momento agora,
Vamos cortar todos os fios, microporar orifícios de entrada e saída por 48 horas e a paciente tira o micropóreo no banho. Agora nós vamos cortar os fios. É imprescindível que na hora de cortar a gente empurra a pele com a pontinha da tesoura e corte o fio, justamente para mantê-lo sepultado lá no subcutâneo, não ficar nenhuma porção, nenhum fragmento de fio exposto na pele. A mesma coisa nos fios do couro cabeludo. A gente empurra a pele e corta. A gente nunca pode cortar nó. Se tiver nó exposto, obrigatoriamente a gente tem que tracionar um pouco mais o fio e desprezar o primeiro cone, cortando abaixo do cone e não cortando o nó. Isso justamente para poder evitar que este cone livre migre e possa formar um granuloma. Então a gente empurra a epiderme com a pontinha da tesoura e corta, sepultando o fio totalmente. Empurra e corta. Minha agenda eu arrumo ali com você. Tá. O importante é almoçar com o homem. O importante é almoçar com o Trazer homem, ele não aqui tem e ver onde estão dúvida. sendo os rins. Exato. Então, Maria, esse foi o tratamento que nós realizamos no seu rosto. Quais são as recomendações pós-procedimento? As recomendações são restrições em relação aos movimentos faciais. Eu não preciso te proibir de realizar os movimentos, mas eu preciso que você me auxilie reduzindo a amplitude dos movimentos. Como assim? Se for bocejar, proteger os lábios com a mão, justamente para você não fazer um movimento muito amplo de abertura da boca. Se for sorrir, estiver feliz com alguma situação, sorrir menos, não dá tanta gargalhada. Não pode massagear o rosto por 2 semanas. Então, quais são os cuidados a partir de agora? O micropóreo que eu coloquei deverá ser retirado com 48 horas pós-procedimento, de preferência durante o banho, tá? Justamente para você não fazer a tração de puxar o micropóreo. Todos os movimentos em relação aos cuidados com o cabelo, a gente tem que ter muito cuidado, por quê? Porque a maioria dos fios que nós realizamos o tratamento na sua face estão ancorados, estão posicionados no couro cabeludo. Então o ideal é que durante a primeira semana você pode até secar o cabelo, ir ao cabeleireiro, mas não deve permitir que o cabeleireiro faça uma tração muito forte nesta região, tá? Em relação a movimentos e atividades físicas, eu autorizo e aconselho a minha paciente a esperar 1 semana sem atividades físicas. A partir da primeira semana, caminhada, segunda semana, esteira ou uma atividade como bike, e 3 semanas para pilates, musculação ou qualquer esporte que seja de impacto. Correr na rua ou em algum parque, o ideal 3 semanas. Nos primeiros dias, nas primeiras 48 horas, o ideal é que você passe protetor solar com toque do dedo, apenas com toque do dedo, tá? Sem esfregar, sem massagear a face, e evitar por no mínimo 14 dias de apoiar o rosto no travesseiro. Então eu sempre oriento que a paciente durma na posição olhando para o teto e com aquele travesseirinho que a gente chama de neck pill, que é aquele travesseirinho Czinho de avião, justamente para você apoiar o rosto no travesseirinho, no Czinho, sem apoiar o rosto totalmente no travesseiro. Sem encostar no travesseiro. Porque aí você consegue relaxar um pouco, descansar o pescoço, mas sem apoiar o rosto no travesseiro.
Tudo Ok. bem? Ok. Tem alguma dúvida? Você achou que o procedimento é um procedimento tranquilo? Tranquilo, eu achei sim, bem tranquilo sim. Não teve dor? Não, não. Joia. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá Uhum, bom? Eu acho que você ok. vai ficar bastante satisfeita com o resultado. Ah, eu também acho. Obrigado, viu, Gostei. Maria? Eu que agradeço, doutor.